Pronto aí, pessoal? Então, a partir de hoje, fazer silêncio e olhar para frente, prestar atenção aqui. Meu pra frente. Então, a partir de hoje, a gente vai entrar aí no conteúdo de filosofia para o primeiro ano do ensino médio e vamos começar lá do início, lá dos pré-socráticos, os primeiros filósofos gregos. No primeiro trimestre, a gente vai ver os pré-socráticos e os sofistas, basicamente. Perdido aqui. Então, quem foram os pré-socráticos? Alguém sabe dizer? Não. Quem repetente, lembra? Sócrates. São os filósofos que vieram antes de Sócrates. Esses são considerados os primeiros filósofos gregos. Do século VII até mais ou menos o século V a.C. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos gregos, aqueles que vieram antes de Sócrates. Sócrates é considerado uma espécie de Jesus Cristo da filosofia grega. A filosofia grega é dividida em antes e depois de Sócrates. Estamos vendo agora os pré-socráticos. Depois vamos ver o período socrático. Aí temos os sofistas, o próprio Sócrates, Platão e Aristóteles. E o período pós-socrático, que também é conhecido como filosofia helenística. Vamos parar com isso aí? Então, os pré-socráticos foram esses primeiros filósofos gregos. E a grande preocupação deles era com arqué. O que é arqué? Deveria ser o elemento que está presente em todas as presidências. Nós vamos ter problema esse ano. Problemas seríssimos. Eu não venho aqui para brincar, para zoar, para fazer graça com a cara dos outros. Eu venho aqui para trabalhar. Ano passado eu tive muitos problemas nos primeiros anos. Foi a primeira vez em muitos anos que eu tenho problema com aluno em sala de aula. Minha preparação toda, tem mais de 20 anos que eu trabalho com filosofia e sou professor, não foi para ser babá de marmãe, não. Todas as salas eu tenho uma relação totalmente boa, tranquila, brinco, zoo com os alunos, desde que não haja desrespeito. Nos primeiros anos está tendo uma leve aí que eu vou te contar. Alguns aí que já são repetentes, parece que estão se fudendo. Não quer estudar, não ir para a escola, velho. Não quer trabalhar quem quer estudar, não, quem quer aprender. Não tem algum tipo de interesse, não tem objetivo na vida, se não quer, vaza fora. Ninguém está te obrigando a fazer nada aqui. Eu não sei que foram meus alunos ano passado, no ano de escola. Pergunta para eles, totalmente boa, brincava. Mas aqui nos primeiros anos tá tenso, olha aqui. Um otário passou aqui e apagou o quadro. Um palhaço. Isso é coisa de otário, velho. Isso é coisa de gente palhaça. Idiota, que não sei o que está fazendo aqui. Estou explicando, estou fazendo brincadeirinha aí. Não é? Não tem um mínimo de respeito. Não é possível que não tenha isso. Não aprendeu isso em casa. Quer zoar, quer fazer graça, vai fazer fora. Está de fora. Não precisa estar aqui. Então, a grande preocupação dos primeiros filósofos gregos era com a arqué. Eu gravo minhas aulas todas, você pode assistir, cara.
É raro acontecer isso aqui em sala de aula. É raro. Mas aqui nos primeiros anos, desde o ano passado, está acontecendo uma coisa que não tem lógica, não é possível. Que merda que é essa? Como é que é uma palhaçada dessa? Volta para sexto ano, molequinho de 11 anos, que a coisa está muito mais trabalho, não dá. Aí vem com marmanjo. A boca aí já está beirando os 18 anos, já está podendo até entrar pro EJA. Parece que não está nem aí. Vem para a escola para fazer graça. Para que vem, velho? Vaza fora. Vai fazer outra coisa. Então a grande preocupação dos primeiros filósofos gregos, os pré-socráticos, era com o arquétipo, o princípio, a origem de todas as coisas. De onde veio tudo que existe? E cada filósofo pré-socrático vai dizer que aquele é o princípio, a origem do universo, é uma coisa diferente. Até então era a religião que buscava a resposta para essa pergunta. Qual que é o princípio, a origem de todas as coisas? E para a religião, para a mitologia, o princípio, a origem de todas as coisas é o quê? Deus ou os deuses, né? A filosofia vai buscar uma resposta diferente. Não mais baseada na religião, na fé, nos mitos, mas uma resposta fundamentada na razão e na natureza. Por isso vai acontecer essa diferenciação aqui. Teogonia, theo em grego é Deus. A teogonia narra o nascimento dos deuses. Inclusive é uma obra de um autor clássico da Grécia Antiga chamada Hesíodo, que escreveu uma obra chamada Teogonia, que narra o nascimento dos deuses. Tudo começou com um deus primordial, o caos. Do caos surgiu o cosmos, o deus da ordem. Do deus da ordem surgiu Eurínome, que era uma pomba e uma serpente primordial. E dessas divindades, da relação dessa serpente e dessa pomba, surgiu um ovo, e desse ovo surgiram Urano e Gaia. Urano, deus do céu, Gaia, a deusa da terra. Da relação de Urano e Gaia nasceram 12 titãs, 12 deuses, 6 homens e 6 mulheres. São os deuses primordiais ali. E dentre esses deuses chamados de titãs, tinha o mais jovem de todos, que era o Cronos, que era o deus do tempo. Gaia, cansada da tirania de seu marido Urano, resolveu pedir ajuda para o seu filho mais jovem, o Cronos, o deus do tempo, para libertar-se do marido, que vivia abusando dela. Pediu ajuda, e aí então Cronos resolveu ajudar a mãe. A mãe deu a ele uma foice de diamante, e com essa foice ele desafiou o pai Urano. Os dois entraram no duelo. Nesse duelo, Cronos venceu o pai e castrou o pai. O pinguim do pai caiu no mar, engravidou uma concha, e da concha nasceu Afrodite, a deusa do amor. E aí Cronos venceu o pai e se tornou o senhor do universo. Casou com a própria irmã Cronos, com a irmã Reia. E aí nós temos uma narrativa de nascimento dos deuses. Mas só que o pai jogou uma praga nele, falou que o que ele havia feito com o pai e com Urano, os filhos dele fariam com ele. E aí Cronos começa a ter filhos com Reia. Todo filho que nascia, Cronos ia e devorava o próprio filho. Fez isso com os 5 primeiros filhos: Hera, Deméter, Hestia. Hera depois virou esposa de Zeus. Deméter, deusa da primavera, da natureza, da fertilidade. Hestia, deusa do lar. Hades, depois deverá o deus do submundo, do Tártaro, do subterrâneo. E Poseidon, o deus dos mares. Na 6ª gravidez, Reia, cansada de ser abusada por seu pai, por seu irmão, ela acaba pedindo ajuda para sua mãe Gaia. Gaia vai e dá a dica a ela. Deus disse o seguinte para ela:
Você vai esconder essa gravidez. Quando o filho nascer, em vez de você entregar o filho para o Cronos, você não entrega o filho, pega uma pedra, enrola em lenços e dá para o Cronos, que ele nem vai perceber. E assim foi feito. Réia deu à luz aquela criança, entregou para a avó, para a mãe dela, Gaia. Pegou uma pedra, enrolou em lenço e entregou para o Cronos demorou a pedra e nem percebeu. Gaia pegou aquela criança, aquele bebê, e deu para as ninfas. As ninfas começaram a cuidar daquela criança, amamentaram ela com leite de uma cabra sagrada chamada Almateia. Aquela criança, por conta desse leite, cresceu rápido, ficou forte. E aí, quando ela atingiu já uma certa estatura, uma certa força, as ninfas foram e disseram para aquela criança, que já era praticamente um adulto, disseram para ele que ele teria uma missão. A missão dele seria destronar o pai, tirar o pai do trono do universo, Cronos. Entregaram para ele uma poção, um veneno. Ele foi até o palácio de Cronos, sem o Cronos ver, colocou o veneno na ambrosia, o néctar dos deuses. É o néctar que os deuses tomam para ficar imortais. E aí, quando o Cronos chegou, foi, bebeu a ambrosia, tomou a ambrosia e começou a passar mal. Foi e vomitou os 5 filhos que ele havia devorado. Ele tinha devorado os filhos do bebê. Quando ele vomitou, os filhos já estavam adultos. E os 5 filhos se uniram àquele sujeito que já estava crescido, que era o Zeus. Aí eram 6 deuses contra 12 titãs. Eles não teriam chance alguma. Zeus então pediu a ajuda de Gaia, sua avó, para que assim ele pudesse enfrentar os titãs. Gaia foi e disse para Zeus que Urano havia aprisionado dentro dela, ou seja, debaixo da terra, 2 monstros que poderiam ajudar os olímpicos a vencer os titãs. E aí Zeus foi e libertou 2 monstros, o Hecatombe, um gigante de 50 cabeças sem braços, e o Ciclope, um gigante de um olho só no centro da testa. O Ciclope, ele tinha habilidades de fazer ferramentas e armas, e ele vai forjar as armas de Zeus, de Poseidon e de Hades. Para Zeus, o Ciclope faz o raio, ele vai usar, Zeus vai se transformar no deus dos raios e dos trovões. Para o Poseidon, ele deu o tridente com que Poseidon provoca as ondas do mar, as tempestades, os maremotos, os terremotos, os tsunamis. Ao Hades ele fez um elmo, um capacete que fazia com que o Hades se tornasse invisível. E aí, com essas armas e com a ajuda desses 2 monstros gigantes, os olímpicos venceram os titãs e aprisionaram eles no Tártaro, no mundo dos mortos. E Hades passou a ser o deus do mundo dos mortos, porque ele ficava lá vigiando os titãs. E Zeus se tornou o rei do universo. Então a gente viu aí a narrativa de como nasceram os deuses. É o início aí da mitologia. A gente curte um jogo famoso aí, o God of War, que mostra toda essa história aí. Ainda tem continuação, porque depois vem os seres humanos. Começa a partir do nascimento desses deuses também uma cosmogonia. Gonia já vimos que é nascimento, cosmos é o universo. Porque cada deus vai ser responsável por um elemento do universo, né? Um elemento da natureza. A gente viu que a Gaia é deusa da terra, Urano do céu, Zeus dos raios e trovões, Poseidon dos mares, Hades do mundo subterrâneo. Uma era a deusa da primavera, outra do lar. Tinha uma deusa do amor. Então, cada deus era responsável por dar origem a um elemento do universo. Quando a filosofia nasce, ela não é mais teogonia nem cosmogonia, ela é cosmologia. Cosmos já vimos que é o universo. Logia vem do grego, significa estudo racional. Então a filosofia nasce como cosmologia, como uma tentativa de explicar de forma racional o princípio e origem de todas as coisas. Uma forma de explicar tudo sem recorrer à fé, sem recorrer à religião, sem recorrer aos deuses, sem recorrer aos mitos, baseando-se exclusivamente na razão. Qual era a cidade grega dos 3 primeiros filósofos?
Mileto. Os 3 primeiros filósofos são da cidade de Mileto. O primeiro deles é o Tales. Tales é considerado o primeiro filósofo da história porque ele é o primeiro personagem histórico a dar uma resposta diferente para Arqué, o princípio e origem de todas as coisas. Para Tales, o princípio e origem de todas as coisas não era mais os deuses, era um elemento da natureza. Para Tales, esse elemento é a água. Tudo que existe surgiu, teve origem na água. Por que ele chega a essa conclusão? Como que a água é o princípio de todas as coisas? Faz sentido? Para Tales de Mileto, a água é o princípio de todas as coisas porque ela é um elemento fundamental. Sem água não há vida, não há seres vivos. A água é o elemento mais abundante da natureza. Eles perceberam que em tudo havia água, nos vegetais, nos animais. Por exemplo, o nosso planeta. Na época ele não conhecia todo o planeta, né? Mas ele já percebia que a água é um elemento extremamente abundante. Quantos por cento do nosso planeta é água? 70, né? 2/3 do nosso planeta é água, pelo menos da superfície. Quantos por cento do corpo humano é água? 70 também. De um adulto, né? De um bebê chega a 90%. De um idoso isso vai diminuindo, chega até 60%. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai perdendo poder e capacidade de reter água. Então, por observar isso, ele chegou a essa conclusão. A água, por ser um elemento tão abundante e tão fundamental e importante para a vida, só pode ser ela Arqué, o princípio, a origem de tudo. Então, para o Tales, tudo que existe veio da água. E uma coisa que vai ser muito comum na filosofia, um filósofo raramente concorda com o outro. O Anaximandro foi discípulo de Tales, mas discordou do mestre. Para ele, a água é um princípio limitado. A água é importante, é fundamental, é abundante, mas é limitado. E como é que uma coisa limitada poderia dar origem à infinidade de coisas que existem? E aí Anaximandro vai dizer que o princípio não é a água, é o ápeiron. O que é o ápeiron? Ápeiron é o infinito, o ilimitado, o indeterminado. Então, para Anaximandro, somente algo infinito, ilimitado e indeterminado poderia dar origem a tudo que existe. E aí vem o Anaxímenes, esses 3 primeiros são todos da cidade de Mileto, e vai discordar também. Para ele, a água é muito limitada e o ápeiron é muito vago e abstrato. Portanto, tem um elemento que é o princípio e origem de todas as coisas. Esse elemento é o ar. O ar para ele é infinito, porque é o elemento mais disseminado da natureza. E sem o ar também não há vida, né? O ar é a ânima, aquilo que dá vida às coisas. A própria Bíblia fala lá que Deus, ao criar o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. No 6º ele fez o primeiro homem, Adão, fez um bonequinho de barro. Isso. Fez um bonequinho de barro, para dar vida para o bonequinho, o que Deus fez? Soprou nas narinas do boneco de barro. O boneco de barro ganhou vida e se tornou o Adão, o primeiro homem. Aproveitou bastante, curtiu muito o paraíso, curtiu tanto que cansou e dormiu. Deu bobeira, porque enquanto ele dormia, Deus foi e tirou uma costela dele e fez a mulher. Desde então o homem nunca mais teve paz, sossego e tranquilidade na face da terra. A mulher veio para tirar a paz, o sossego e a tranquilidade do homem. Não satisfeita de tirar a paz, o sossego e a tranquilidade do homem, ela foi dar um rolê no jardim. Está lá passeando, foi e encontrou com quem? A cobra, a serpente. Desde aquele tempo a serpente tentando a mulher não resistindo às tentações da cobra, né? Acabou cedendo. Então a raiva guardada de mulher. Acabou cedendo
as pressões da cobra e, por conta disso, comeu o fruto proibido. E não satisfeita de sozinha, comeu o fruto proibido, foi e deu para Adão. O fruto e a fruta não necessariamente nessa mesma ordem, né? Acabou dando para Adão, Adão também comeu, os dois se ferraram e foram expulsos do paraíso. Próxima aula a gente continua.